Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, no canal Deixados para Trás. A palavra que vem se abrir para nós começa lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando está dizendo assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A palavra que o Senhor abriu, e eu quero que você entenda claramente de tudo que vai ser falado aqui, ela mostra através desse versículo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nos últimos tempos, veja bem, nós vamos falar de últimos tempos e últimos dias. Últimos tempos é um período mais abrangente do que últimos dias. Últimos dias é mais curto o período. Porém, ele está dizendo que nos últimos tempos, ou seja, é um período maior ainda. Nos últimos tempos se afastarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja bem, a palavra está dizendo que existe espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas por que isso? O que nós podemos entender a respeito disso? Pois bem, palavra revelada para você. Saiba que existe sim espíritos que imitam o Espírito Santo e estão enganando as pessoas, enganando a igreja de Deus. E as pessoas estão dando ouvido a esses espíritos, achando que é a voz de Deus e não é. E vou mais além, ela diz aqui na palavra que também as pessoas estão dando ouvido a doutrinas de demônios. Demônios estão introduzindo doutrinas na igreja e enviando doutrinas também para todos aqueles que acham que têm comunhão com o Espírito Santo. Você pode dizer, mas e agora, irmão Paulo, como que eu vou saber se o que eu estou ouvindo é Espírito de Deus e o que eu estou ouvindo não é espíritos que estão nos enganando? Será que eu não estou praticando a doutrina que os demônios estão colocando? Porém, eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é bem clara quanto a isso. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, está escrito assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Veja bem, nós tratamos em 1 Timóteo de tempos, nos últimos tempos. Agora nós estamos trabalhando aqui nos últimos dias, um período mais curto ainda. Por que eu estou mostrando isso? E vou trabalhar com você esses versículos aqui. Ele está dizendo assim, ó, os tempos serão trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Pois bem, o que nós temos visto aí? Nós temos visto o amor nas pessoas. Vamos tratar com o nosso país aqui. Nós estamos vendo amor nas pessoas, ou nós estamos vendo parece que uma panela de pressão a ponto de explodir. Qualquer coisa é motivo de discussão, qualquer coisa é motivo de violência, de briga. Ele diz assim, amantes de si mesmo, se preocupe com eles primeiro. O que nós temos vistos aí? As pessoas roubando para manter o seu padrão de vida, cometendo vários delitos, se sentindo
melhores umas do que as outras. O próximo item diz avarentos. Sabe o que é avarento? São pessoas amantes do dinheiro, da fortuna, amante das riquezas. Nós não estamos vendo isso também? As pessoas, por causa do vil metal, têm feito verdadeiras barbáries. Aí diz assim, presunçosos. Você sabe quando fala presunçosos, o que a Bíblia quer dizer? É aquela pessoa assim, que não aceita o ensino, não aceita. Ela acha que conhece tudo. É conhecedor, é dona da verdade. E o que nós temos visto aí também? A palavra diz soberbos. Os soberbos é aquele que se sente acima de qualquer um. Todos estão abaixo dele. Ele não aceita fazer ou se submeter a nada. Blasfemos, pessoas falando coisas de Deus que não é verdade. Eu muito tenho repreendido aqui na minha família, minha esposa e meus filhos, para evitar de estar falando isso. Ah, mas Deus jamais vai fazer isso. Deus jamais vai falar isso. Deus já... Mas como assim? Você conhece a Deus tão intimamente para dizer isso? Não diga essas coisas. Ah, porque Deus jamais vai fazer isso. Deus jamais vai aceitar isso, aquilo outro. Você não sabe. A palavra de Deus diz: quem conheceu a mente do Senhor para que nós venhamos a orientá-lo? A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Pois bem, e qual é a mente de Cristo? A mente de Cristo diz que nós devemos nos submeter ao Pai eterno. A palavra continua ali dizendo assim, ó, desobedientes a pais e a mães. Observe como os filhos hoje em dia são muito mais sem consideração aos seus pais do que no passado. Na minha época de infância, nós ainda falávamos para o pai e para a mãe: abençoa o pai, abençoa mãe. O meu padrinho, eu chegava, quando eu encontrava o meu padrinho, eu beijava ele na mão: abençoa o padrinho. E o que nós vemos hoje? Filhos erguendo o calcanhar em relação aos seus pais. A palavra diz assim, ingrato. Sabe o que é o ingrato? É aquele que recebe benfeitoria dos outros e não agradece, não considera favores. Acha que todo mundo tem obrigação. A palavra diz profanos. Profanos quer dizer pessoa que viola direitos, viola tudo que ele puder. E novamente, o que nós temos visto aí? Várias profanações, tanto de Deus quanto das pessoas. Como assim de Deus? As pessoas profanando o santo. Por que eu odeio? E eu tenho certeza, se você compartilha da mesma fé comigo, você deve odiar também essa questão do carnaval, que é muita profanação, muito ataque ao cristianismo. Por que eles não vão fazer isso, por exemplo, aos muçulmanos? Por que não vão fazer isso às outras religiões que existem no mundo? É sempre em relação aos cristãos. A palavra diz sem afeto natural. Sabe o que é esse sem afeto natural? É aquela pessoa que... O que comumente nós vemos quando alguém está passando dificuldade, que nós vemos uma situação chocante em relação a outra pessoa? Nós queremos ajudar. As pessoas classificadas aqui sem afeto natural não têm isso. O Senhor Jesus chegou a falar a respeito de um homem que foi agredido e assaltado, e aí passou um fariseu, passou longe dele, enxergou ele caído no chão, se afastou dele. Passou ali um outro religioso, enxergou também, passou por longe. Mas passou um samaritano, ajudou aquele homem, levou até uma estalagem, deixou ele lá e ainda pagou a instalação dele e disse ao dono da estalagem: olha, quando eu voltar aqui, tudo que ainda tiver que pagar para ele, eu vou pagar. Isso é o afeto natural. As pessoas estão sem afeto natural.
A palavra de Deus diz mais ali, irreconciliáveis. Sabe o que isso quer dizer? É aqueles que não perdoam, não aceitam perdoar, não aceito perdoar ninguém. A palavra diz caluniadores. Sabe o que é caluniadores? É aquela pessoa que fala mal uma da outra, e muitas vezes através de mentiras. A palavra diz incontinentes. Incontinentes quer dizer sem controle. Bebem até cair, usam droga até cair, roubam e não estão nem aí, saem por aí matando, incontinentes, não tem controle. A palavra diz cruéis. Cruéis, olha, não preciso nem falar disso. Quanta crueldade nós temos visto aí. E não precisa ser só aquela crueldade de matar uma pessoa através de tortura. Crueldade de todos os sentidos. A palavra diz, sem amor para com os bons. Ainda há pouco eu estava vendo e me sentindo extremamente consternado com pessoas que foram presas sem julgamento e os advogados mostrando que a pessoa não praticou tal crime e mesmo assim os magistrados deixando a pessoa presa, enquanto que muitos foram praticaram crimes e estão na rua, estão respondendo em liberdade. E eu acho que isso é sem amor para com os bons. A palavra diz traidores. Bom, traidores, para você ser traído não precisa muito. Obstinados, pessoa que mantém uma mergulhação, digamos assim, em praticar algo que vá causar dano às pessoas e se esforça para isso. A palavra diz orgulhosos, pessoas orgulhosas, diz eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Se ele pegar falar isso para mim, ele vai acontecer uma coisa muito ruim para ele. Orgulhosos. Aí a pessoa diz assim, aí a palavra de Deus diz assim, ó, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigo dos prazeres, amigos da fartura, bastante dinheiro no banco, bastante alimentos na despensa, podendo fazer todo final de semana festa. São mais amigos deles do que amigos de Deus. Aí a palavra de Deus diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí a palavra de Deus, destes, afasta-te. Eu sei que o vídeo pode ficar muito comprido, mas fica até o fim porque tem muita revelação de Deus. Continuando aqui, por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso por causa do que nós lemos lá em 1 Timóteo 4:1. Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas a palavra de Deus diz através da 1 João, capítulo 4, versículo 1, está dizendo assim, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vocês entenderam? Não creais a todo espírito. Veja, aqui ela está confirmando aquilo que nós lemos lá, que existe espíritos que estão imitando o Espírito Santo. E ele está dizendo, mas provai se os espíritos são de Deus. Como que eu vou provar isso, irmão Paulo? Faça a oração, mantenha uma comunhão com o Senhor. Você não vai se enganar se você manter uma comunhão, se você manter a oração. A arma que nós temos para manter a comunhão com Deus é a oração, é a meditação na palavra. Porque a palavra de Deus está dizendo ali, continuando, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja bem, aqui o Espírito Santo quer falar algo importantíssimo para você. Aqui em casa, minha esposa até então rebateu muito, protegendo alguns desses pastores, eu digo entre aspas, né, que aparecem aí na mídia, e dizendo, mas olha o tanto de milagres que eles fazem, se Deus está dizendo isso para ti, por que não fala para eles? Olha só. Deixa eu mostrar algo importantíssimo que o Senhor me mostrou aqui. E você vai se surpreender. Você não pode medir esses homens que aparecem aí pelos milagres que acontecem.
Não meçam por isso. A palavra de Deus, através da boca do Senhor Jesus, diz lá no capítulo 7, do versículo 22 ao 23, está dizendo assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja como nós não podemos nos basear nisso. Irmãos, Deus me tirou de dentro dessas igrejas neopentecostais e hoje eu agradeço a Ele justamente porque essas igrejas passaram se transformaram em empresas. Então, eu me recordo que quando eu estava dentro de uma dessas, que aqueles que acompanham o canal já sabem disso, eles falavam: olha quantos milagres acontecem através da vida do líder da igreja. E eu ficava: puxa, será mesmo? Até que o Senhor me abriu essa palavra mostrando, há dias atrás Deus me abriu essa palavra mostrando que nós não devemos nos basear nisso, por causa que Ele está dizendo que eles vão fazer. Eles vão expulsar demônios, eles vão fazer muitas maravilhas, eles vão profetizar. E o Senhor vai dizer abertamente para eles naquele dia: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Olha só, o Senhor Jesus dizendo a respeito da volta dele, lá em Mateus capítulo 24, no versículo 24, ele diz assim, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Viu? Ele está dizendo falsos cristos e falsos profetas. Olha só, eu fui pesquisar a respeito dessa... O Senhor me tocou no coração a pesquisar a respeito dessa palavra Cristo. Porque todo mundo fala, Jesus Cristo. E nós não encontramos o Jesus Cristo. Nós encontramos Jesus, que é profetizado desde Isaías lá, cujo nome está Emanuel. Mas Cristo, ele vem de uma tradução desde lá do hebraico, que ele vem seguindo as traduções. No hebraico, Cristo ele é traduzido como ungido. E quando ele passou para o grego, ele foi traduzido como o Messias. E aí, através da tradução do grego, que veio Cristo. Então, essa palavra Cristo, se você falar Messias ou se você falar ungido, é a mesma coisa. Então, vamos ler novamente esse versículo. Ele está dizendo assim, porque surgirão falsos ungidos ou falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Ou seja, eles vão bater no peito e vão dizer: porque eu sou ungido do Senhor, porque eu fui enviado por Deus. Respeite, eles gostam muito de falar isso. Eu me recordo muito que eles gostam muito de falar isso. Porque você não pode se levantar contra o ungido do Senhor. Falso ungido. Deus não compartilha com isso. Veja bem, o Senhor Jesus, ele deixou na palavra dele escrito assim, nós temos que tomar cuidado. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, 12, está escrito assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Aí você pode dizer: então é por isso que meu vizinho se levantou contra mim. É por isso que lá na empresa todos estão me perseguindo. Não. Efésios capítulo 6, 12 está dizendo assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a pessoa, mas assim a nossa luta é espiritual. Então, quando o Senhor Jesus deixou através do apóstolo Paulo dizendo que todos que querem piamente viver em Cristo padecerão perseguições, não é perseguição do ser humano, mas perseguição espiritual. Tanto que, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro escreveu assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Você entendeu? É aí que entra o desfecho dessa pregação. Olha só, está dizendo vigiar porque o diabo, vosso adversário, então é contra ele que nós estamos lutando. Então, quando a palavra de Deus diz que se nós queremos viver realmente em Cristo, piamente, ou seja, certinho em Cristo, nós seremos perseguidos, seremos por quem? Pelo que o Pedro está dizendo assim, ó, o diabo e seus demônios. Se a coisa está muito certinha, aí você não está dando tudo muito certinho, coloque as barbas de molho. Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz. Ela está dizendo aqui, não é o ser humano, mas os espíritos, eles sabem. Por que eles ficam quietos? Eles sabem que quando a pessoa está realmente no caminho que não vai levar à salvação, eles ficam quietos, eles não vão lhe atacar. É por isso que acontece nessas igrejas. Então, para nós terminarmos, Apocalipse, capítulo 3. Veja bem, aqui falando das igrejas, das 7 igrejas, o irmão Paulo vai mostrar um estudo a respeito do Apocalipse. Porém, aqui, o que eu tenho que falar para você? Claramente, hoje em dia, ninguém mais, a maioria não discorda mais que as 7 igrejas são consideradas 7 períodos da igreja. A carta foi dirigida às igrejas, porém ela mostra 7 períodos da igreja. E que nós hoje estamos vivendo o último período da igreja. E eu posso mostrar isso. Então eu vou ler para você a última igreja. E ela está dizendo assim, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dera se fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Olha como é que é o estado da última igreja. É uma igreja, olha só, como ele diz assim, ó. Como diz, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse tipo de igreja, o último estado da igreja, é a igreja focada nos bens materiais. Vocês notaram que quando nós começamos lendo, a palavra de Deus dizia o anjo da igreja que está em Laodiceia, ou seja, a carta é direcionada àquele que está à frente da igreja. Observe hoje em dia como são os líderes desse tipo de igreja. Verifica, ele está dizendo, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Olha aí, olha como é que são os líderes dessas igrejas aí. Irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa bem clara para você aqui. Ó. Pastor, líder de igreja, com jato particular, com segurança, com bens materiais, fazendas, isso, um monte de coisa. Você tome cuidado com isso. Esse é o último estado da igreja. Olha como é que são os líderes. Porque quem está dentro desse tipo de igreja, tende a assumir a postura do líder. Se o líder vem e ele tem essa atitude, sou rico e de nada tenho falta, e a tendência de quem está dentro desse tipo de igreja é mirar naquilo que o seu líder está mostrando. Por que o Senhor me tirou de dentro desse tipo de igreja? Porque se foca nos bens aqui da terra. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz assim, pensai nas coisas de cima e não nas de baixo. O Senhor está dizendo, busque o espiritual, que o físico eu me encarrego. Veja bem, a palavra de Deus, o Senhor Jesus deixou bem claro assim, ó. Ele disse assim, ó, porque não ajuntou esse tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem corrói, onde a traça corrói, né? Mas ajunteis tesouros no céu. Veja que o próprio Senhor Jesus está dizendo, busquem enriquecer espiritualmente. E olha como é que é o último estado dessa igreja. Aí o Senhor Jesus diz assim, ó, em Apocalipse está dizendo assim, ó,
E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Ou seja, como é que uma pessoa que tem tudo isso vai ser desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, vai andar nessa situação? Por que que ele colocou isso? Porque aqui está falando espiritualmente como é esse tipo de igreja e como é o líder desse tipo de igreja. Fisicamente ele diz, eu sou rico e sou enriquecido, de nada tenho falta. Porém o Senhor diz, mas espiritualmente tu é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É esse o último estado da igreja, é esse tipo de vida que você quer levar, você que me ouve? É esse tipo de situação que você quer? É dessa forma que você quer se apresentar para o Senhor? Aí, olha só, o Senhor diz, aconselho que de mim compre roupas e colírio para que enxergo. Aí o Senhor disse assim, ó, no versículo 18, aconselho de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E roupas brancas. Ó, novamente, as vestes brancas, sinal que esse tipo de igreja, ou ela tem vestes manchadas ou não tem vestes. E sem vestes espirituais brancas, tu não entra no céu. Quem está nesse tipo de igreja praticando isso aqui não entra no céu. O irmão Paulo está falando aqui. E que Deus comece a me censurar se o que eu estou falando aqui não condiz com o que a palavra de Deus está mostrando. Sem as tuas vestes brancas e resplandecentes, tu não entra no reino de Deus. Lembra do testemunho daquela moça que infelizmente se desviou feio e agora está vivendo religiosamente. Tem que orar muito por ela, que ela é gaúcha aqui, conterrânea nossa aqui, porque é gaúcha. A Uraki, Andressa Uraki. Ela disse que ela conta o testemunho dela, que quando ela apareceu diante de Deus, ela estava nua. Aqui o Senhor está dizendo, tu tem que comprar roupas brancas, está dizendo para esse tipo de igreja, ou seja, tu está nu. Aí está dizendo assim, ó, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Esse tipo de igreja não tem visão espiritual. Não tem visão espiritual. Não enxerga espiritualmente, ela só enxerga visualmente, só materialmente, só fisicamente, não tem visão espiritual, não tem essa percepção espiritual. Ela está sendo enganada quando o Senhor mostra aqui por aqueles espíritos enganadores e por estar sendo praticado doutrinas de demônios. Aí o Senhor diz assim, ó, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Olha só, que grave isso, ele dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quer dizer, esse tipo de igreja não está ouvindo a voz do Senhor. O Senhor não bota, ele não diz aqui, eis que estou batendo a porta e vocês vão ouvir. Ele está dizendo, se alguém ouvir, ou seja, então, esse tipo de igreja, ele não consegue discernir entre a voz do Senhor e a voz de espíritos enganadores. E o Senhor está dizendo, se alguém abrir a porta, ou seja, se alguém começar a se quebrantar, a olhar, puxa, não estou certo, não é isso. Eu tenho que buscar realmente a Deus. Não é dessa forma. Eu não estou em comunhão com o Senhor. Ele diz assim, ó, entrarei e serei com ele. Sabe o que isso quer dizer? Comunhão. Entrar e cear com ele quer dizer, o Senhor está dizendo, ó, se eu entrar no teu coração, realmente se tu tiver essa disponibilidade de estar em comunhão comigo, eu vou estar em comunhão com o Senhor. Esse tipo de igreja não tem comunhão com o Senhor. Entende porque que o Senhor diz, ele disse assim, ó, naqueles dias muitos dirão, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilha. O Senhor vai dizer assim, ó, nunca vos conheci, apartados de mim, vós que praticais iniquidade. Você quer estar nessa lista? Não quero estar nessa lista. Hoje eu louvo a Deus que o Senhor me tirou desse tipo de igreja, e eu andava assim. Irmãos, a tendência de quem está dentro desse tipo de igreja, com os líderes, levando uma vida desse jeito, é tu seguir o líder, é seguir aquela forma de pensar do líder. Eu vou bater na mesma tecla de novo. Essa coisa de pegar
colocar um propósito ali e dizer, não, eu determino o nome de Jesus e que Deus tem que assinar embaixo e dizer amém para você. Isso não está na Bíblia, não desse jeito. Essa coisa de você dizer, não, eu quero isso e Deus tem que me dar isso por causa que está na palavra de Deus. Não está na palavra de Deus, está tudo modificaram tudo. Fizeram outro tipo de interpretação. Você acha que o Senhor Jesus ia morrer na cruz, passar por tudo que ele passou para nos dar bens materiais? É essa a vitória que ele nos deu? A palavra de Deus diz que em Cristo nós fomos reconciliados. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A morte do Senhor Jesus, ela nos deu possibilidade de ir até o Pai. A palavra de Deus diz, porque aonde não me procuravam, ali eu serei encontrado. Aqueles que não me procuravam, esses me acharão. Ou seja, nós não éramos povo de Deus, agora em Cristo nós somos chamados povo de Deus. Essa foi a obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Todo mundo gosta muito de falar em João 3,16, dizendo, porque Deus deu o seu único filho para que morresse todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que eles não colocam sentido nisso. Está dizendo ali, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí as pessoas, esse tipo de igreja está condicionando a tua salvação a bens materiais. Você sabia que para esse tipo de igreja, esse tipo de doutrina, se você não tem um carro bom, se você não tem uma casa boa, se você não tem uma vida financeira abundante, você é um derrotado? Sabia disso? Você é um derrotado. Você não tá até em pecado. Vocês sabiam isso? Eu posso dizer isso porque eu fiquei 10 anos dentro desse tipo de igreja. Às vezes nós olhávamos, o irmão foi lá para outro ministério lá. Geralmente quando os irmãos saíram para a igreja, a igreja de caráter pentecostal, é um derrotado lá, foi para lá. Eu achava isso, não cheguei a falar, mas eu pensava isso também. Até que o Senhor começou a me tirar, sai daí, Deus, não tem mais nada para ti dentro desse tipo de igreja. Eu sei que ficou um pouco longo aqui, mas o Senhor tinha que mostrar para vocês isso. Não se esqueça da palavra que iniciou todo esse estudo, dizendo, 1 Timóteo capítulo 4:1, mas o Espírito certamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Existem outros espíritos que imitam o Espírito Santo, e demônios estão colocando doutrinas a eles. Observe como está a situação, a que ponto nós estamos chegando. Olha, só para você ter ideia, pastores com segurança. Você acredita nisso? Pastores com segurança. O meu mestre e o teu mestre, certa vez, uma mulher com fluxo de sangue tocou nele para ser curado, e ele diz, quem é que me tocou? Aí o apóstolo Pedro diz, Senhor, a multidão te aperta e tu pergunta quem te toca. Ele diz, eu sei porque alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Veja bem, o nosso mestre, andando no meio da multidão, e pastores hoje em dia com segurança. Se tu chegar perto, tu corre o risco de metralhado. Sabia que tem um desses pastores aí que falou, não, eu tenho segurança, se você chegar perto eles vão te metralhar. Você sabia disso? Quer que eu fale mais? Diz assim, que o nosso mestre, quando foi entrar em Jerusalém, entrou num jumentinho. Você sabia que tem pastores aí andando de avião particular, meu querido? Avião para cima e para baixo. Andam em carros importados, não é mesmo? O nosso mestre, para você ter ideia, ele teve a singeleza de lavar os pés dos apóstolos antes de padecer, e ainda diz, o que eu fiz como exemplo. Você sabia que esses pastores, eles têm muitas pessoas para fazer isso, mas eles não fazem nada pelas outras pessoas? Imagina, eu fico imaginando. Tem uma pessoa doente lá no hospital, pode pedir pro pastor lá, o que ele faz? Ele encaminha pro departamento de visita.
Vai lá ao céu, eu não tenho tempo, tenho que administrar minhas posses, minhas fazendas, minhas empresas. Oh queridos, meu Deus, eu estou agoniado por causa de uma palavra como essa. Olha só, não se baseie por expulsar demônios ou fazer milagres. Mas a pessoa foi lá, levantou da cadeira de roda. Porque a pessoa foi lá. O Senhor Jesus falou, eles vão fazer muitas dessas coisas. Muito dessas coisas vai ser feita por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus tem prazer em abençoar as pessoas por causa da misericórdia de Deus. Mas não se baseie nisso. Amém? Que essa palavra venha abrir os seus olhos, que você venha desejar as coisas de cima. O vídeo ficou um pouco comprido, mas era necessário trazer isso. Que Deus abençoe a todos em nome santo de Jesus.